Nós vamos orar pela sua vida. Ela é parte da mensagem que Deus já começou a falar ao meu seu coração. Parte desta mensagem. Oficialmente, separamos um período para, com toda a atenção possível, ouvirmos e compreendermos a voz do Senhor. Mas Ele falou comigo desde o início, desde o vídeo. Quantos já puderam perceber a voz do Senhor aqui nessa noite? O Senhor agora vai sintetizar, talvez elucidar aquilo que, de repente, a harmonia musical não permitiu você ouvir porque te chamou a atenção. O toque da bateria, o solo da guitarra, e talvez a letra, de alguma maneira, não tenha sido tão clara para você. E neste momento, o Senhor vai elucidar, Ele vai redizer o que está dizendo desde o início deste culto. Nós poderíamos ter trazido aqui um cantor, um adorador da mídia, poderíamos. Certamente nós teríamos uma outra disposição de pessoas aqui. Mas quando eu conversei com a liderança do Ministério, eu perguntei o que nós queremos com este evento. Popularizar a igreja, fazer uma merchandising da igreja. O que nós queremos? E eles responderam: não. O nosso desejo é que realmente o Senhor termine em nós a procura que já existe há muitos anos de verdadeiros adoradores. Que você possa, o seu coração, colocar atenção em tudo que a serva do Senhor vai falar, de maneira sistemática e sintetizada, para que você saia daqui nesta noite consciente do que precisamos fazer para sermos adoradores. Não sou contra os cantores, muito pelo contrário, ouço-os. Mas o nosso desejo nesta noite não foi tirar da adoração, não foi permitir, melhor dizendo, que a adoração deixasse de ser evidenciada por conta daquele que chama a minha própria atenção. A nossa intenção nessa noite é que nós possamos realmente compreender pela palavra o que somos e para que somos o que somos. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que foi feito aqui neste lugar. Eu exalto o teu nome pela dedicação, pela entrega dos teus servos, que são os ministros da musicalidade na tua casa, porque nos elevam à adoração. Eu te louvo, Senhor, por estar aqui neste tempo como líder deste povo e ter um grupo tão comprometido e dedicado com a adoração. Eu me sinto privilegiado, Deus. E nesta hora, a tua serva, que eu vou chamar de adoradora, que ela possa ser um canal do teu coração para o nosso coração, e que as suas palavras, com intrepidez e ousadia, rompa as barreiras da incredulidade, da apostasia, da indiferença, e que da criança ao adulto possamos compreender que este santuário, este templo que é santo, puro, ele não pode em nenhuma circunstância dar lugar para nenhum tipo de sentimento ou comportamento que não seja da adoração ao teu nome. Que nós possamos ser tomados da consciência de que para entrarmos aqui precisamos retirar as sandálias nas portas, porque este lugar é separado, ele é santo, para que os santos se reúnam e entreguem ao Senhor a perfeita adoração. Usa a tua filha, fale comigo, porque eu sou um ouvinte da tua voz nesta noite. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja aquele que já reina neste lugar e que reina nos nossos corações. Desde já eu quero agradecer o convite do Rogério, da Rose. Tivemos o privilégio de dar aula para eles ali na primeira igreja batista de Caxias. Foi muito bom o tempo que a gente passou junto, a gente chorava, a gente ria.
compartilhava e Deus se manifestou de uma forma sobrenatural ali naquele período do curso. Meu nome é Fernanda, como o pastor já disse, eu sou membro da comunidade Batista Ebenezer, um pouquinho perto aqui dos irmãos, no bairro Franco Dourado ou São Judas Tadeu, e é perto, não é perto? Pertinho. Na verdade eu moro em Vila dos Teles, mas estou congregando aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas e tem um tempo determinado para todas as coisas, não é verdade? Eu vim com a irmã Maria Celestina, que está ali, minha intercessora, meu esposo, que está ali em cima, que tem muito cabelo, e também o pastor Jonatas, que eu quero chamar aqui já para poder a gente estar ministrando juntos, que também foi professor do Evangelho e da Rosa ali na PIB de Caxias. Irmãos, eu tremi diante desse tema, porque quando a gente pede ao Senhor que aquilo que Ele está procurando, quando a gente diz para Ele que aquilo que Ele está procurando sou eu ou somos nós, a gente puxa uma responsabilidade muito grande para aquilo que falamos, a maneira que agimos, aquilo que somos, na verdade. A gente traz essa responsabilidade conosco. E desde quando a Rose me passou o tema, eu compartilhei com alguns irmãos, eu falei, meu Deus, que a sua procura termine em mim, que quando o Senhor olhar no céu procurando adorador, que eu possa saltar aos teus olhos, Senhor. E para que eu possa saltar aos olhos do Senhor, é necessário muitas coisas. E são essas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A adoração, irmãos, ela faz parte da vida do povo cristão. Existem alguns escritores que dizem que a adoração é uma joia rara no meio do cristianismo. Ou seja, está faltando adoração no meio do povo de Deus. E se está faltando adoração no nosso meio, eu fico imaginando, e se Deus procura, é sinal que não é uma coisa muito fácil de achar. Você não procura um brinco quando ele está à sua vista. Você não procura um sapato quando você está vendo ele. Ou quando você tem muitos sapatos, às vezes você quer um, né? Que você não encontra de jeito nenhum. Mas quando a Bíblia diz que o Senhor procura, é sinal que você, quando diz que a sua procura termina em mim, é uma raridade. Então você já pode olhar para o seu irmão e dizer, você é uma raridade. Todos os domingos nos preparamos para vir ao culto, para adorar o Senhor. A rotina, a prática, aquela coisa de acordar todo domingo e vir ao templo, às vezes a gente deixa de lado ou deixa um pouco de refletir aquilo que estamos indo fazer. Repetimos comportamentos, rituais, ansiamos por encontros quando a gente vem na igreja, não é verdade? Eu vou na igreja porque eu preciso falar com a irmã Maria, senão nem ia. Ou então, viemos nesse lugar que nós estamos escalados, quando a gente entende que o pastor precisa nos ver, quando vai vir nos visitar. E nesses dias, não foi à toa que o Senhor colocou no coração do Ministério de Louvor esse tema. Porque eu penso que o Senhor tem bradado, o Senhor tem gritado, que Ele deseja não ovelhas, não movimentos, mas Ele deseja encontrar adoradores. Amém? Eu me debrucei sobre o culto cristão. Há pouco tempo eu entreguei minha monografia no curso de teologia que eu terminei no final do ano passado. E eu me debrucei, pastor, em estudar sobre o culto cristão. E eu me deparei com o livro de Malaquias. E no livro de Malaquias, do começo ao fim, você encontra
aceitarei as suas ofertas. Quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, me ensina a te adorar. Me ensina a oferecer ao Senhor algo agradável. Senhor, me ensina a ir para o culto, não apenas como um ritual, não com medo de ir para o inferno, mas na certeza de que eu me encontrarei lá. Lá eu levantarei as mãos e te adorarei. Se a nossa visão de adoração, irmãos, não for clara, nós não adoraremos ao Senhor do jeito que Ele deseja ser adorado. Uma criança, uma certa vez, viu um anúncio de uma igreja. E esse anúncio foi colocado na entrada da cidade. Lá dizia assim, ó: convidamos a todas as pessoas da cidade para cultuarem ao Senhor numa igreja mais próxima. Então a criança olhou para o seu pai e falou assim: papai, o que é cultuar? E o pai respondeu: cultuar significa ir à igreja e ouvir o sermão do pregador. Eu quero te perguntar, o que você responderia? Eu não sei se de repente, antes de sair de casa, alguém te perguntou assim: o que você vai fazer lá na igreja? Por que todo domingo você tem que ir lá? Por que você passa o sábado inteiro ensaiando? Nessa noite, você veio me entregar ou você veio receber? E quando eu comecei a refletir sobre o tema, o Espírito Santo encheu meu coração com algo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O Pai não procura todos. O Pai não procura qualquer um. O Pai não procura multidão. Não procura títulos. Ele procura os verdadeiros adoradores. Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar.
chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? No capítulo 4 de João, se você ler todo o capítulo, você vai ver que é um diálogo de Jesus e a mulher samaritana. Eu considero esse texto como mais um de muitos seminários de louvor e adoração que Jesus ministrou nessa terra. Aqui Jesus dá uma aula de adoração para uma mulher, e quando começa o capítulo, é interessante que os discípulos queriam ir para um lugar, mas eles não queriam passar por Samaria. Samaria era como se fosse um atalho, eles chegariam mais rápido onde eles queriam, mas eles evitavam passar por aí, porque os judeus não compartilhavam ou não tinham coisas em comum com o samaritano. Mas Jesus, no versículo 4, diz: é necessário passarmos por Samaria. Eu penso nesse momento, Jesus está falando: eu preciso ir lá, porque a adoração daquele lugar precisa ser restaurada. Quando eu parei aqui, eu falei: Senhor, para que um seminário de adoração? Por que temos que aprender isso? Porque é necessário que a adoração da igreja, seja ela no lugar que for, seja erguida de uma forma intensa, plena, soberana sobre todas as coisas. A visão da adoração da igreja, seja ela de que maneira for, precisa estar no Senhor. Então eu penso que Jesus disse assim: não é necessário passar por Samaria, precisamos fazer um seminário de adoração lá. É necessário fazer um seminário lá na Igreja Batista Central do Barro Branco, falei certo? Porque eu desejo que a adoração daquele lugar, daquele povo, daqueles corações, possa ser restaurada, possa ser incendiada mais uma vez. E a primeira lição que eu tiro desse texto: para que a procura do Pai termine em mim, a minha adoração precisa ser desprovida de interesse. Percebemos que quando aquela mulher ela chega ao poço, ela não vai ali encontrar Jesus, ela não quer encontrar ninguém. O interesse dela é o quê? É da água. A mulher foi ao poço porque ela desejava saciar uma necessidade física que todos nós temos. Ela veio ao poço porque ela precisava beber água. E eu quero fazer com que você pense: quantas vezes nós entramos no templo só quando nós estamos precisando de algo? Quando nós estamos precisando de cura? Quando nós estamos precisando de porta de emprego? Quando a gente está precisando de libertação? Quando tem alguém da nossa família enfermo? Então a gente caminha para a igreja, porque a gente sabe que ali, não importa o problema que estamos passando, ali está a solução, porque o Senhor está naquele lugar. Então aquela mulher, ela foi naquele poço, não para encontrar Jesus, mas para satisfazer uma necessidade física. O que te motiva, ou o que te leva a vir à igreja? A frequentar os cultos, a estar num ambiente como esse? Certa vez eu estava num congresso de adoração e não tinham bancos nem cadeiras, todo mundo estava adorando de pé, e o ministério de louvor estava ali ministrando e o povo adorando o Senhor, e tinha um jovem muito novo com cadeira de roda no meio daquele povo todo adorando. Então o ministro de louvor, ele desceu, ele foi até aquele jovem naquele momento de intensa adoração e perguntou para ele no microfone, todos nós estávamos lá e nós ouvimos, perguntou para ele: filho, se Jesus estivesse aqui, o que você pediria para ele? Aquele jovem olhou para aquele ministro de louvor com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu não pediria nada, eu só iria adorar. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, porque quando nós adoramos, todas as outras coisas são acrescentadas. Quando nós adoramos,
Existe uma frase que Fernandinho usou em algum CD dele, eu não lembro, mas é uma oração, se eu não me engano, é de uma judia. E ela diz: Senhor, se eu te adorar, alguns já conhecem essa frase, né? Por medo de ir para o inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar por causa do paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. Você adoraria ao Senhor? Ou você viria a este lugar adorá-lo? Mesmo se Ele não te abençoasse? Mesmo se Ele não te curasse? Mesmo se Ele não te desse livramento? É respondendo a essas perguntas que nós vamos entender que quando o Pai procura, Ele procura aqueles que são desprovidos de interesse, que vêm a este lugar adorar o Senhor pelo que Ele é, independente daquilo que vamos receber, independente daquilo que Ele fará, nós o adoraremos, independente daquilo que nós estamos passando, enfrentando, nós o adoraremos, porque Ele é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso alimento, socorro bem presente na angústia. Nós o adoramos pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Amém? Você entende essa palavra? Aquela mulher, então, ela vai ao poço fazer as mesmas coisas que ela está acostumada a fazer. Ela vai no mesmo horário, ela usa o mesmo cântaro e ela vai naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus começou um diálogo com a mulher. Jesus estava falando da água que gera vida e aquela mulher estava falando da água que mata a sede. Quando nós caímos em uma rotina ou nos acostumamos a fazer alguma coisa, os nossos ouvidos ficam insensíveis. A nossa mente fica neutralizada naquilo ali e às vezes a gente não sabe nem o porquê ou para que a gente está fazendo alguma coisa. Ela responde então. Jesus pede água para a mulher. Mulher, me dá um pouco de água. E ela responde: por que você está falando comigo? Você não é judeu? Eu sou samaritana. É mais ou menos assim, as nossas diferenças nos impedem de nos comunicar. Quando eu me torno indiferente ao meu irmão, eu não sou achado como verdadeiro adorador pelo Senhor. Quando a barreira que eu tenho com o meu irmão ela é maior do que tudo, ela que me move, é ela que, sabe, é ela que me domina. Eu não consigo chegar na água da vida e eu não consigo ser olhado e nem encontrado pelo Senhor como verdadeiro adorador, porque a palavra de Deus diz que se eu não consigo amar, caminhar com o irmão que eu vejo, como que eu amarei e caminharei com aquilo que eu não vejo? E Jesus continua dizendo para aquela mulher: se você soubesse quem te pede água, você esqueceria as diferenças. Você que pediria água e ele daria uma água viva. Jesus responde de forma espiritual, mas a mente da mulher estava nas coisas carnais, nas coisas materiais. Quando cultuamos a Deus de forma automática, quando preparamos o culto como um ritual de todo domingo no mesmo horário, quando não há mais expectativa. Eu achei tremendo quando o irmão começou o culto dizendo: Senhor, o Senhor sabe e conhece a expectativa que está no nosso coração. Quando existe essa expectativa, Deus faz, Deus vem, Deus realiza, Deus se manifesta. O Evangelho é movido por poder, o Evangelho é movido por glória, o Evangelho é movido pela presença de Deus e não por tradições humanas. Então, nesse dia de seminário, de congresso, o que for, saiba que o Senhor deseja te sacudir, para que amanhã, quando você sair de casa, você vai sair com uma nova visão. Senhor, me perdoa, porque eu quero daquele
cisterna pela fonte. Jesus pediu à mulher uma água que ela está acostumada a beber, ok? Me dá um pouco daquilo que está te mantendo de pé, mulher. Me dá um pouco daquilo que você vem buscar sempre, no mesmo horário, todos os dias. Ela vinha todos os dias à cisterna, mas ela não conhecia a fonte. Talvez você esteja vindo todos os dias na igreja, mas você não conhece o dono da igreja. Muitos ficam satisfeitos com as cisternas e por isso que não procuram as fontes. Está sobrevivendo daquela aguinha que está ali, guardada, né? Está ali naquele lugar. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite que o Senhor tem uma fonte de águas frescas, jorrando direto do trono de Deus, para o meu coração e para o teu coração nessa noite. Ele está te dizendo: ei, talvez você tenha vindo beber a água da cisterna, mas nessa noite o Senhor quer te dar uma água que gera vida. Aleluia! Quando nós entendemos essa verdade, nós não nos preocupamos com os nossos interesses, não nos preocupamos com as nossas diferenças. Quando a gente entende isso, a gente entra na igreja e esquece até aquilo que a gente veio pedir, porque a gente está diante da fonte. O Pai procura aqueles que desejam as fontes de uma forma intensa. Então olha para sua irmã e fala para ele: não se conforme com a cisterna. A mulher disse: que água é essa? Eu quero essa água. E Jesus então disse para ela: você quer beber essa água? Deus marcou esse encontro comigo e com você nessa noite, porque Ele não despreza. Gosto tremendo disso, porque Ele não despreza aqueles que vêm o buscar por interesse. O Senhor não despreza aqueles que vêm até Ele simplesmente por tradição, por mero formalismo, mas Ele deseja fazer com que essa pessoa que vem desse jeito seja transformada numa outra pessoa. Ele te aceita do jeito que você está, mas Ele não deixa você ir embora do mesmo jeito. Ele te transforma. Amém? Terceira e última, para que a procura do Pai termine em mim. Primeiro eu preciso, vamos ver se os irmãos estão ligados. Desprovido de interesse. Segundo, amém. E o terceiro, eu preciso alinhar a minha vida com a vida dele. Quando a mulher fala assim: eu quero água, eu quero essa água, ele fala assim: você quer água? Então vai e faz o quê? Vai buscar o seu marido. Quando a gente busca o Senhor, Ele deseja tomar essa água, Ele olha para dentro de nós. Eu quero te perguntar: se a busca dele termina em você, o que o Senhor está vendo agora? O que o Espírito Santo vê quando Ele olha para você? Envergonhada, aquela mulher responde: eu não tenho marido. E Jesus olha para ela: verdade. Verdade. Mas nessa noite Ele está olhando para você e está dizendo assim: ó, vai lá. Pega a filha que você diz que é e traz para mim. Vai lá, pega o esposo que você diz que o pastor acha que você é e traz para mim. Vai lá, pega aquilo que você diz para todo mundo que é teu, mas que não é, e traz para mim. E quando você fizer isso, eu vou te dar a água da vida. Vai lá, pega a forma como você traz e trata o seu filho em casa e traz para mim. Depois de ser confrontada, aquela mulher muda o discurso. Eu acho que ela deve ter ficado meio paralisada, assim como eu estou contemplando alguns rostos aqui, meu Deus. Aquela mulher fica paralisada e fala assim: eu vejo que o Senhor é profeta. E ela muda o assunto, ela fala: mas nós temos que adorar. Na igreja presbiteriana, na congregacional, na igreja batista, aonde que nós temos que adorar? Os judeus dizem que é num lugar, mas a gente acredita que é em outro. Será que eu posso bater palmas? Será que eu posso dançar? Eu estou contextualizando. E Jesus responde: está chegando o momento, e já chegou, que eu preciso entender, que você precisa entender, que aquela mulher samaritana precisou
precisou entender que o que importa não é o lugar, o que importa não é a forma, o que importa não são as expressões de adoração, não é a liturgia. O que importa é que quando você o adora em espírito e você o adora em verdade. O que importa é que quando ele olhar no céu essa noite, os olhos do Senhor vão parar neste lugar. Não porque ele encontrou um adorador, mas porque ele encontrou vários adoradores juntos. Não porque ele encontrou alguém brilhando, mas ele encontrou um povo que brilha e que caminha em espírito e em verdade. Para que a procura de Deus termine em mim, a minha adoração precisa ser desprovida de interesse. Eu preciso trocar a cisterna, aleluia, e eu preciso alinhar a minha vida com a vida dele. Deus é Espírito, e é necessário que eu e você o adoremos na linguagem dele, do jeito dele, em espírito e em verdade. Amém? Você pode se colocar de pé comigo em nome de Jesus? O capítulo termina dizendo que aquela mulher foi tão impactada pela glória de Deus que ela voltou para Samaria e ela começou a contar para todo mundo que Jesus era profeta e aquilo que tinha feito na vida dela. A Bíblia diz que todo mundo que ouvia aquela mulher voltava-se para Jesus. E muitos, o testemunho daquela mulher fez com que muitos crescessem. Eu quero que você entenda nessa noite que o teu coração precisa ser incendiado pelo Senhor. Que o teu coração nessa noite precisa entender que existe mais de Deus para essa igreja. O pastor estava compartilhando aqui no gabinete e ele disse: o desejo do meu coração é que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que quando os adoradores começaram a cantar, a presença de Deus era tão forte no templo que eles não conseguiam fazer o que eles sabiam fazer, o que eles foram chamados para fazer. Busque a presença de Deus de uma forma intensa. Que você pudesse fechar os seus olhos e agora sim, com consciência do texto, eu quero te perguntar: a procura de Deus termina em você? A procura de Deus termina em nós? Se a tua resposta não, vamos pedir ao Senhor que tire os carrapistas agora, que nos ensine a adorar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Só peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver
Eu quero usar a presença da nossa irmã aqui montada, o seu companheiro de ministração, para o pastor Luiz Wagner exceder o horário do culto. É porque o Senhor assim pediu para que acontecesse. Porque de mim mesmo eu nunca me inclino a isso. Mas eu quero pedir a nossa irmã para orar. E eu vou estar aqui, irmãos, sem nenhuma demagogia. Porque se eu, como pastor desta igreja, não estiver aqui para adorar o Senhor, de balde é tudo que estudei, todos os livros que eu comprei, e cada propósito que fiz diante do Senhor. Se você é membro desta igreja, se você é obreiro desta igreja, se você é jovem, adolescente, criança, diácono, se nós não estivermos aqui com a finalidade da adoração, não faz o menor sentido estarmos aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui neste altar. E se existe alguém mais além de mim que entende que precisa ter uma vida de intensa adoração, eu te convido a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. A nossa irmã, ela continuará ministrando aquilo que tiver no seu coração, orará por nós, ministrará sobre mim e sobre a sua vida, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Porque em nós, no bairro do Jardim Barro Branco, Ele termina a sua procura. Ele cessa a sua procura neste lugar, porque Ele reconhece na minha vida, na sua vida, o potencial de um adorador. Irmã Fernanda, sobre nós, sobre a nossa vida, que você possa ministrar, que você possa orar, que você possa profetizar, que você possa cantar. Fique à vontade de fazer aquilo que o Espírito Santo